Alguns livros mudam o rumo de nossas vidas sem que a gente perceba. Olá, eu sou o Eduardo e hoje eu vou compartilhar com você 6 livros que mudaram a minha vida e a maneira como eu escrevo. Ler é uma viagem que você aceita tomar para a sua vida, pois é por meio da leitura que você consegue experimentar outras realidades, histórias, situações, momentos, tempos do nosso planeta e por aí vai. Tudo isso é o poder da leitura. A leitura direciona o seu desenvolvimento dos mais variados jeitos possíveis, desde o cognitivo, no desenvolvimento do seu cérebro, como você responde, como você entende as coisas, interpreta, até mesmo no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento individual. Por quê? Porque é por meio das histórias que a gente lê, que a gente se relaciona, que a gente se aproxima e a gente faz reflexões que mudam o direcionamento de nossas vidas, que nos ajudam a tomar decisões em determinados momentos ou outros. É por isso que é muito comum as pessoas buscarem livros como Como Fazer Tal Coisa, Como Conquistar Outra Coisa, ou até livros de autoajuda, que te auxiliam a compreender nuances da vida que até então você não tinha pensado, refletido ou considerado. Contudo, não só dessas obras você pode tirar aprendizagens. Muitas outras também podem te ajudar de diversas outras maneiras. Mesmo a ficção científica que se passa em 1000 anos depois da nossa existência também pode te ensinar as coisas. Tudo isso por conta da construção narrativa que os autores utilizam para o desenvolvimento de sua obra. Comigo, o processo de leitura não foi diferente. A leitura me auxiliou em diversos momentos da minha vida e carreira, fossem com livros que me auxiliaram com conhecimentos técnicos e aprimoraram habilidades que eu precisava desenvolver, como também com livros de literatura, romances, histórias, que me fizeram aprender muito sobre quem eu sou hoje e também como eu me expresso por meio da minha escrita. Foi por isso que eu trouxe para vocês 6 livros que me ajudaram nesse processo. Mas aqui eu resolvi trazer alguns autores um pouco mais contemporâneos e não os clássicos que a gente está acostumado a ouvir. E isso não quer dizer que os clássicos livros não tenham me influenciado. Eles influenciaram, mas estes que eu separei, eles me influenciaram principalmente na maneira que eu me identifico no processo de escrita das minhas histórias. Os 3 primeiros livros da lista eu coloquei Anjos e Demônios, do Dan Brown, Os 7, do André Bianco e Quem Tem Medo do Escuro, de Sidney Sheldon. Os 3 livros, eles possuem uma narrativa muito mais dinâmica, muito mais com ação, com uma geolocalização, com uma estrutura muito diferente de muitos livros que a gente está acostumado a ler e a acompanhar. Mas o mais interessante é que todas essas histórias, elas possuem um fio condutor que está inserido no suspense, no mistério que a história está carregando e no descobrir dos eventos, das situações, conforme a gente vai acompanhando capítulo a capítulo até chegar nos finais mais incríveis e que geram aquela satisfação e interesse de chegar até o final da história. Agora, os outros 3 livros, que são A Parábola do Semeador, de Octavia E. Butler, O Doador, da Louis Louvre, e Caçadores de Bons Exemplos, da Yara e do Eduardo Xavier, foram 3 histórias que me cativaram muito. Mas tem um detalhe muito importante sobre elas, porque elas tratavam sobre pontos reflexivos, sobre provocações, seja da nossa sociedade, da maneira como a gente atua, da maneira como a gente interage com as situações com as quais a gente vive, com aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. E foi por meio dessas provocações que eu me identifiquei na maneira de escrever, e foi através desses livros que eu carrego até hoje esses ensinamentos, essas experiências e que também me fizeram me movimentar ao longo da minha própria jornada. E o mais legal é que esses 6 livros, eles servem até hoje de inspiração para que eu possa escrever as minhas próprias histórias.
Então, os meus conteúdos, eles geralmente estão carregados de reflexões, provocações, que foi de um lado dessas minhas referências, mas também está carregado de suspense, de descobrimento e de coisas que a gente vai enfrentando ao longo da vida. Somado a estes dois, este se tornou o meu estilo de escrever. Escrevo sobre qualquer gênero, mas com esses dois pontos como pilares extremamente importantes para a minha narrativa. A leitura é a forma mais sincera de evolução para todos e principalmente para nós, escritores. E agora, eu queria saber de você, qual que é o livro que mudou a sua vida, que fez você se desafiar, que fez você refletir, aquele livro que te provocou especialmente e que hoje você carrega no coração para a sua vida. Se você gostou deste conteúdo, tanto quanto eu me diverti fazendo, deixe seu comentário. Até a próxima!